Olá, olá, aqui é a Raquel Britsky. Hoje eu tenho um convidado muito especial para vocês, mas antes eu quero saber se todo mundo está ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Deixa eu só ver se o live deu certo aqui. Que hoje nós estamos testando um aplicativo novo, então a gente tem que ter certeza que realmente está funcionando. Deixa eu só conferir aqui se está dando certo. Aí, já tem bastante gente entrando. Quem estiver entrando aí, dá um oi. Falam de onde que vocês estão assistindo. É, eu acredito que praticamente, né, dispensa apresentações, mas para quem se é que existe alguém ainda que não conhece, o Dr. Souto, na verdade tem que olhar para cá, para a câmera, ele é hoje, ele é o dono do maior blog que tem, assim, de low carb do Brasil, ele é a maior autoridade de low carb no Brasil. Então, quando a gente pensa em low carb, a gente já lembra, né, do blog do Dr. Souto. Então, quem ainda não teve oportunidade de ver, vocês podem dar um Google aí, entrar lá no blog dele, e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Assim, ele tem muita coisa, tudo muito explicadinho. Então, vale super a pena conferir. O Dr. Souto, ele é médico também, né? E ele já tá. Então, eu quero que o senhor me fale um pouquinho, Dr. Souto, quanto tempo que o senhor que você já trabalha com low carb e quanto tempo assim que você que você se interessou, que você começou a estudar sobre, que você descobriu o low carb na sua vida? Então tá, Raquel, boa noite para quem está nos assistindo, obrigado pelo convite. Agora em abril vai estar completando 7 anos, né, que eu já estudo, trabalho com low carb, pratico na minha vida como estilo de vida, desde aquela época. Né, e comecei a escrever o blog ainda no final de 2011, e nunca imaginei que ele ia acabar sendo um blog tão visitado, que as pessoas iam ter tanto interesse. Então, esse blog acabou depois viralizando em 2012, em 2013, né, o que acabou fazendo com que eu enveredasse por esse caminho, passasse a atender pessoas, enfim, com esse viés. Então, já faz aí quase 7 anos. Então já é bastante tempo mesmo. Então a gente reuniu algumas dúvidas, né, das pessoas. Todo mundo escreveu dúvidas que são, na verdade, muitas dúvidas, a gente não vai conseguir responder todas, mas eu selecionei as dúvidas que eu achei mais interessantes, então, para te perguntar. E a primeira dúvida foi a Leonice Barbosa, e ela perguntou: deixar de comer carboidratos não afeta os rins? Na realidade, Raquel, pelo contrário, né, se você falar com qualquer nefrologista e perguntar para ele qual é a maior causa de diálise, né, ele não vai piscar, ele vai responder: olha, a maioria dos pacientes em hemodiálise estão lá porque são diabéticos. Tá? E o diabetes é uma doença não de falta de carboidratos, e sim de excesso. Tá? Então, não existe nenhuma evidência científica, não existe nenhum estudo que indique que comer carboidratos afete o rim de forma negativa, mas o excesso de carboidratos, levando, portanto, ao desenvolvimento de diabetes, isso sim afeta negativamente o rim. E nós temos estudos grandes, lá no meu blog, quem quiser procurar, volta do Google, assim, Souto Dieta Rins. Vocês vão ver os estudos citados lá, mostrando que, por exemplo, para pacientes diabéticos, a restrição de carboidratos, ou seja, a dieta low carb, faz bem para os rins, diminui a chance desses pacientes terem problemas renais causados pelo excesso de carboidratos. Olha só, então é totalmente ao contrário, né, do que a maioria. Exatamente, ao contrário. Tá, e a nossa próxima dúvida foi da Bel Cristina. Ela perguntou: diabéticos podem fazer low carb? Então, eu e você, Raquel, podemos fazer low carb. Diabéticos devem fazer low carb, tá certo? Porque, na realidade, a abordagem low carb, ou seja, a restrição de carboidratos, ela é especialmente indicada para as 3 seguintes situações: para o diabetes, para a obesidade, síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações que inclui triglicerídeos altos, HDL baixo, excesso de gordura na região abdominal, pressão alta e glicose desregulada. Então, o que é o diabetes? Diabetes é uma doença de intolerância à glicose.
Diabetes é uma doença que não tolera adequadamente a glicose. Aliás, uma das formas de fazer o diagnóstico do diabetes é justamente dar para o diabético um copinho de xarope de glicose para beber e medir a glicose 2 horas. Se a glicose ficar muito alta, a gente chama isso de diabetes, ou seja, na própria definição da doença, está visto que a pessoa não tolera, não lida bem com carboidratos. Esses pacientes têm uma melhora incrível com a abordagem low carb, mas tem um detalhe muito importante. Para os diabéticos que estão em uso de medicação, e especialmente para aqueles que estão em uso de insulina, é fundamental ter o acompanhamento médico. E o motivo é o seguinte, porque low carb é eficaz demais no diabetes, tá certo? O que acontece? A pessoa está usando medicamentos e de um dia para o outro, ela vai muitas vezes precisar diminuir ou até retirar alguns desses medicamentos para que a glicose não baixe demais. Então, essa glicose pode baixar demais, não porque low carb esteja causando algum problema, porque os remédios já não estão sendo necessários de tão eficiente que low carb está sendo, tá certo? Exatamente. Então, o que nós vemos é o dia a dia, começam a não precisar mais de determinados remédios. Pacientes que têm diabetes tipo 2, insulina, irem diminuindo as doses até não precisar mais, e até mesmo os pacientes com diabetes tipo 1, que vão sempre precisar de insulina, mas conseguem usar doses menores, e graças a menores, eles vão ter menos complicações do que aqueles pacientes diabéticos que usam doses maiores de insulina. Então, eu repito, low carb é diabetes, talvez seja a maior indicação de low carb, mas você deve fazer isso com acompanhamento do profissional de saúde. Com certeza, e a gente já vê muitas pessoas conseguindo fazer, né, o que aqui eles chamam de reversão de diabetes, e agora a gente já tem estudos também, né, comprovando isso, e eu tenho na prática clínica, né, pacientes que né, tomavam muitos remédios e de repente não tem mais, não tem que fazer mais nada para diabetes, apenas alimentação. Com alimentação conseguem manter muito bem, né? Ainda é uma coisa nova falar reversão de diabetes, mas as pessoas realmente... eu tenho pacientes que tomavam 11 remédios e de repente não precisa mais tomar nada, né? Então eu acho que a alimentação é uma coisa incrível mesmo. E eu, infelizmente, acho que as pessoas demoram muito, né? A última coisa que elas vão procurar, elas vão preferir tomar um remédio, vão preferir, talvez, procurar outras coisas, ao invés de focar no básico, né? Que é aquilo que tá colocando para dentro todos os dias, né? Todas as horas. Então, é isso. Com certeza. Eu quero ver quem que tá assistindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas meninas. Quem que tá... Olá, Cristina. Oi, Su. A Su Pazini de Londres. A Márcia. Tem várias meninas aí que já fazem low carb, que eu sei porque são minhas pacientes. Gente, vocês estão conseguindo ver, ouvir bem? Para mim, algumas vezes está cortando um pouquinho. Não sei se para vocês tá bom aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. A Paty de São Paulo, querida Paty Cássio também. Olha quanta gente assistindo. Tá bom, então vamos lá para a próxima pergunta. A gente tem várias perguntas, a gente... Na verdade, não tem muito tempo, vai ser uma live rapidinha, mas eu tenho várias perguntas ainda que eu quero fazer. Então, vamos para frente. Vamos lá. A próxima pergunta... Peraí, vamos lá, essa aqui. Será que low carb emagrece mesmo comendo tanta coisa, como bacon, creme de leite e ovos? Então, essa pergunta foi de uma das seguidoras, e ela quer saber se realmente, mesmo você comendo tanta coisa gorda, né? Comer coisa gorda não engorda? Como que funciona isso? Então, acho que uma forma fácil das pessoas entenderem é o seguinte: o corpo, ele é como um carro bicombustível, né? O carro bicombustível pode usar álcool ou gasolina, e o corpo pode usar gordura ou glicose como fonte de energia. Só que o corpo vai dar prioridade para a glicose. Se a gente tiver o corpo com muita glicose através da dieta, ou seja, muito carboidrato, muito amido, muito açúcar, o corpo vai ficar gastando aquela glicose e a gordura vai sempre ficar armazenada para depois, tá certo? No momento que a gente diminui bastante a glicose da dieta, o corpo passa a usar a gordura como fonte de energia.
E esse é um dos motivos que numa dieta low carb a pessoa tem mais facilidade de perder peso, porque o corpo passa a usar a gordura ao invés de armazenar a gordura. Evidentemente, não é possível comer quantidades ilimitadas de queijo, de bacon e querer perder peso, tá? A gente tem que aprender, né, Raquel, a interpretar os sinais da fome e da saciedade e entender que esses alimentos gostosos, saborosos, tá, eles vão fazer parte de uma alimentação que vai ser saciante. Tá? Então, ao invés de ser uma abordagem de sacrifício, fome, de sair da mesa com fome, com vontade de comer mais, pelo contrário, a gente escolhe aqueles alimentos que vão nos deixar mais saciados, mas que não vão inundar o nosso organismo de glicose e de insulina, tanto facilitam a perda de peso. Então, dá sim para comer essas coisas e perder peso no contexto de uma dieta low carb. Ok, muito bem. E agora, aproveitando que já estamos falando de gordura, uma dúvida que muita gente tem, mas muita gente mesmo. Eu recebo essa dúvida talvez uma vez, pelo menos uma vez no dia, alguém me pergunta se a dieta low carb, ela aumenta o colesterol. Se você tem o colesterol alto, você pode fazer low carb? Bom, é um assunto complexo, vamos tentar simplificar o máximo possível. Primeiro, o que é colesterol alto? Depende. Tá? Eu sempre digo, falar do colesterol total é como eu falar do peso de uma pessoa sem falar da altura. Né? Se eu digo para você, Raquel, que uma pessoa tem 70 quilos, é gorda ou magra? Bom, depende, né? Se ela tiver 70 quilos e tiver 1,85 m de altura, é muito magro. Se tiver 70 quilos e tiver 1,5 m de altura, é gordinho. Então, vamos pensar, um colesterol de 220 é alto ou baixo? Depende do HDL, que é o colesterol bom. Tá? É preferível ter um colesterol de 220 com HDL de 70 do que ter um colesterol de 170 com HDL de 30. Tá? Embora a pessoa vá olhar aquele colesterol de 220, e é muito comum que os laboratórios pintem de uma cor diferente aquilo que está fora do valor de referência. Então a pessoa diz assim, olha, meu colesterol está alto, apareceu o númerozinho em vermelho. Tá? Mas, repito, é mais arriscado do ponto de vista cardiovascular ter um colesterol baixo de 170, mas com o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo, como 30, do que ter um colesterol total de 220, 230, com um HDL. A primeira coisa é essa. Muitas vezes aquilo que você considera um colesterol alto não é um colesterol alto. Ele é um colesterol total que está um pouquinho mais elevado porque o seu colesterol bom está muito bom. Exatamente. Né? Então, não adianta olhar só o colesterol total. Esse que é o problema e muitas vezes é o que eles testam. Aqui, pelo menos na Inglaterra. Exatamente. Tá? A outra coisa é o seguinte... se você tem um colesterol um pouco mais elevado, faz uma dieta low carb, eventualmente o seu colesterol total pode aumentar, mas ele aumenta justamente porque o HDL, que é o bom, aumentou. E nessas situações, repito, isso não é um aumento de risco. E por fim, naquelas pessoas que têm uma tendência genética, familiar, a um colesterol realmente mais elevado, com essa proporção que nós estamos falando não tão favorável, bom, aí é onde entra o profissional de saúde, onde entra o nutricionista, onde entra o médico para ajudar a fazer ajustes nessa dieta. Esses são os pacientes que talvez tenham que diminuir um pouco o tipo de gordura saturada na dieta, migrar mais para gorduras insaturadas, como nozes, castanhas, azeite de oliva e peixe, tá? Para poder regular algum colesterol mais elevado que normalmente tem um fundo genético. Mas para a maioria das pessoas, isso não é tão importante. E tem outra coisa, Raquel. Tem outros fatores de risco cardiovasculares que são muito mais importantes do que colesterol. Como, por exemplo, glicose elevada, como, por exemplo, a hiperinsulinemia, insulina alta, como, por exemplo, pressão alta e, por que não, obesidade. Tá? Então, se nós temos uma intervenção low carb, por exemplo, que vai permitir baixar de peso, diminuir a pressão, controlar o diabetes, se mesmo assim o colesterol subir um pouco, ainda assim a pessoa vai estar com um risco menor do que ela tinha antes.
Uhum. Eu tô lendo aqui o que as pessoas que estão assistindo, né, estão escrevendo, e a Rosângela, ela escreveu, essa dieta, não, essa aqui foi a Rosângela que falou da dieta, ela queria saber como fazer essa dieta low carb, tá? Foi a Sheila que perguntou aqui, como que faz essa dieta low carb? O que é? Eu vou cortar totalmente os carboidratos e é simples assim, simplesmente corta os carboidratos? Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem e eu acho que muitas pessoas entendem o low carb de maneira errada, né? Acabam fazendo de maneira errada e por isso que muitas vezes tem deficiência de vitaminas, acontece disfunção hormonal, porque elas fazem de forma errada, né? Então eu gostaria de saber o que é low carb para você, Dr. José Souto. Bom, low carb é um espectro, tá? Vai desde dietas de muito baixo carboidrato até dietas que têm uma restrição moderada de carboidratos. Vai depender um pouco da situação e da necessidade de cada indivíduo. Se a gente for assim ir por uma questão, uma definição, a gente diria assim, olha, qualquer dieta com menos de 130 gramas de carboidrato já é low carb. Tá? Nós temos num extremo a dieta cetogênica, que é aquela dieta extremamente baixa em carboidratos, que em geral vai ter menos de 50 ou menos de 40 gramas de carboidrato. E nós temos as mais moderadas. Então, o que eu diria? Uma pessoa que simplesmente está buscando saúde, que não é diabética, que não tem grande quantidade de peso para perder, provavelmente vai se dar bem com uma restrição moderada de carboidratos, mas que ainda admite, por exemplo, frutas e raízes com certa liberdade. Tá? A gente vai estar tirando, então, o quê? Açúcar e farináceos. Ou seja, a pessoa vai reduzir mesmo pão, biscoito, e massas, e açúcar, e doces, e esse tipo de coisa. Tá? Já para aquele paciente, como nós estávamos falando antes, o diabético, dá uma banana madura, que para uma pessoa normal não tem nenhum problema, para o diabético pode sim elevar bastante a glicose dele. Então, o low carb para ele diabético vai ser um low carb mais restrito. O tipo de fruta que ele vai comer é uma fruta com índice glicêmico mais baixo. Por exemplo, para um diabético é muito melhor um moranguinho, um mirtilo, um abacate do que uma banana ou uma manga, que são frutas mais doces. Tá? Então, não há necessidade nunca, né, Raquel, de cortar completamente os carboidratos. Por quê? Porque existe um monte de alimentos que têm um índice glicêmico baixo, mas que são carboidratos. Eu pergunto, um brócolis, por exemplo, é proteína? Não é. Um brócolis é gordura? Não é. Tá? O brócolis, tecnicamente, é carboidrato, mas ele é praticamente só fibra e nutrientes. Ele tem muito pouco açúcar e ele tem muito amido. Então, numa dieta low carb, nós vamos colocar esses tipos de vegetais que são em fibra, ricos em nutrientes, mas pobres em açúcar e pobres em amido. Nós não vamos eliminar completamente os carboidratos, porque uma dieta de zero carboidrato seria uma dieta o quê? Só de carne, só de peixe, só de frango, só de ovos, e ninguém está propondo isso, né? Exatamente, né? E na verdade eu acho que a dieta low carb em si é muito mais fácil de fazer do que as pessoas imaginam, né? Você começar a comer comida de verdade, que é uma coisa que é o que a gente deveria estar comendo, coisa simples. E uma das perguntas que eu não selecionei, mas que eu achei muito interessante foi uma senhora escreveu que o que eu posso fazer? Porque eu já sigo um estilo low carb, sem industrializados, mas eu tenho medo disso estar fazendo mal para as minhas crianças. E eu fiquei pensando, como assim? Industrializado não vai fazer falta nenhuma. Ela, porque eles não vão comer pão, mas pão não vai fazer falta nenhuma, né? Você não necessita de comer pão para você ser saudável, de forma alguma, muito pelo contrário. Então, é muito engraçado que as pessoas têm essa impressão que, assim, tem coisas que são necessárias, né? Como, por exemplo, o pão. Eu tenho que ter pão na minha dieta para ser saudável, eu tenho que ter arroz. E não é bem por aí, né? Eu acho que a gente tem muitas outras opções que são muito melhores, com mais vitaminas, com mais fibras, que a gente pode estar substituindo e a gente vai se sentir mais saciado, vai ter mais energia, enfim. É muito cultural, né? De achar que tem que ter isso. Tem que ter pão, tem que ter arroz. E se não tiver, é uma dieta restrita. Não necessariamente, né? Eu estava no nosso podcast, né, conversando com o Rodrigo, gravando o episódio da próxima terça-feira, Rodrigo Polesso,
E nós estávamos comentando um artigo que saiu no New York Times recentemente, que dizia assim, os motivos pelos quais você não deve retirar o glúten da sua dieta. Basicamente, o que eles argumentavam? Que no momento que você tirar esses grãos da sua dieta, você vai estar tirando alimentos muito nutritivos. Poxa vida, vamos pensar, pessoal. Tá? Eu vou estar tirando pão, eu vou estar tirando naguinhas, biscoitos, eu vou estar retirando farináceos, eu vou estar substituindo pelo quê? Eu vou estar substituindo por vegetais, eu vou estar substituindo por salada, eu vou estar substituindo por peixe, por frango, por carne, por frutas. De que forma eu vou estar piorando a minha dieta? É bizarra essa afirmação, tá certo? Porque farinha é uma coisa tão pouco nutritiva, mas tão pouco nutritiva, que por lei, seja na Europa, seja aqui no Brasil, a farinha tem que ser fortificada com vitaminas e com ferro para que as pessoas não tenham deficiências nutricionais por causa da farinha, tá certo? Então, um alimento que precisa ser artificialmente fortificado com vitaminas sintéticas e ferro para que as pessoas não desenvolvam deficiência, não é exatamente o alimento que nós deveríamos estar promovendo o consumo, né? Não, mas e sai muita coisa na mídia, isso que eu acho que é um pouco assim, até assustador, porque as pessoas não percebem, né, o quanto que tem muitos artigos que são totalmente pagos pela indústria, né? Que você vê que são totalmente pagos. Nossa, se você tirar o leite, os seus ossos vão ficar fracos, ou se você não comer glúten, vai aumentar suas chances de câncer. E as pessoas não entendem o que está por trás disso. E quando a gente fala, não é bem assim, as pessoas ficam, meu Deus, mas tá lá, saiu na revista, saiu na TV, sei lá, no Bem-Estar. E é bem complicado, porque eu acho que se as pessoas começarem realmente a pesquisar mais e pensar pela lógica, eu acho que o que está faltando hoje é a gente parar e voltar a pensar pela lógica, né? Então, então, beleza, vocês acham que o arroz é uma coisa completamente necessária porque tem muitas vitaminas. Então, vá lá e olhe a quantidade de vitaminas que tem no arroz, né? Então, assim, tem que começar a fazer mais uma pesquisa e ir atrás mesmo, né? Não adianta você escutar, não aceite o que os outros te falam. Vai, pesquisa e descubra por você mesmo, né? Eu tenho agora a pergunta da Luciane Mioto, tá? Antes disso, deixa eu só ver o que as meninas estão falando aqui. A Dalva, vivo sem pão, sem arroz, sem feijão, mas tem um olho enorme para frutas, como de olho. Então, assim, Dalva, na verdade, as frutas você pode ter na dieta low carb, sim, né? Vai depender a quantidade, é individualizada, obviamente, vai depender do seu objetivo, né? Se você tem algum objetivo, como emagrecimento, se você é diabética, enfim, aí tudo isso que vai definir quanto de fruta que você pode comer no dia, não é, Dr. Souto? É isso aí. E além do que, vamos colocar também para as pessoas que existe todo um mundo da culinária low carb. Tá? Então, hoje nós temos aí algumas opções como o xilitol e o eritritol que podem ser combinados com frutas, pode-se fazer sobremesas deliciosas, né? Para matar essa vontadezinha de doce, né? Que as pessoas têm, tá? E com essas opções aí, que eu saliento especialmente esses dois, o xilitol e o eritritol, nós temos boas alternativas aí do ponto de vista de sabor, sem que a gente esteja lançando mão de adoçantes artificiais mais problemáticos, né? Isso mesmo. Então, hoje em dia, então, é muito mais fácil você até seguir uma dieta low carb, você tem muitas opções, né? E como, claro, como está crescendo, né, o número de pessoas que entendem como a gente deveria estar se alimentando de forma mais saudável, a indústria também vai ter que mudar. Então, cada vez a gente vai ter mais opções. Eu acho que a gente vai ver isso ainda, eu espero que sim, né? Uma mudança grande na indústria. Aqui eles já estão também colocando novas leis para diminuir a quantidade de açúcar para menos de 5% nos alimentos. Então, eu acho que está se criando uma consciência, né, de todo mundo. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, porque está tudo errado, né? O que a gente está fazendo está errado, porque está todo mundo engordando, né? A gente está focando muito em fazer exercício físico, mas está comendo low fat, então sem gordura, tirou gordura, faz mais exercício, mas está todo mundo engordando. O que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem um caminho grande ainda para a gente trilhar.
Então eu vou fazer a pergunta da Lu para você. Por quanto tempo que a gente pode fazer uma dieta low carb? Resposta curta é para sempre. Tá? Na realidade, deixa eu deixar bem claro para todo mundo que está nos ouvindo, eu acho que uma estratégia alimentar, um estilo de vida alimentar, nós temos que planejá-lo pensando no longo prazo. Tá? Porque qualquer intervenção que tenha início e fim, ou seja, vou fazer uma dieta por 30 dias ou por 90 dias, é evidente, né, pessoal, que a gente vai perder os benefícios parar de fazer aquilo. Eu sempre digo para os meus pacientes, eu digo assim, olha, quando a gente está falando fora do mundo da alimentação, isso é evidente para todo mundo. Se você era sedentário, começou a fazer uma atividade física e agora você ganhou capacidade cardiovascular, ganhou... Bom, a hora que você parar de fazer atividade física, você vai perder esse benefício, ok? Se você fumava e parou de fumar, e agora você está se sentindo melhor, não tem mais tosse, não tem pigarro e passou a ter um fôlego maior. Bom, ninguém para você, ok, agora você já está bem, pode voltar a fumar de novo, porque você vai perder os benefícios. Se você fizer uma estratégia de dieta, uma mudança no seu estilo de vida alimentar, e você ganhar benefícios, perder peso, perder percentual de gordura, melhorar os seus exames, e aí você diz, bom, agora eu já perdi o peso que eu queria, eu vou voltar a comer pizza, doce, Coca-Cola. É evidente que você vai perder os benefícios e você vai ganhar todo o peso de novo. Então, low carb é justamente uma estratégia interessante, por quê? Porque você não passa fome. Eu não estou pedindo que você passe fome, estou pedindo que você coma comida de verdade e evite açúcar e farináceos. Se com isso você atinge os seus objetivos, você deve continuar na sua vida seguindo essa estratégia. Você vai colher frutos não só agora, mas daqui a 5, daqui a 10, daqui a 40 anos. Isso mesmo. E a Karina e várias outras pessoas estão perguntando aqui a respeito do hipotireoidismo, se dá para fazer low carb mesmo tendo hipotireoidismo. Essa é uma dúvida que muita gente colocou aqui. É uma dúvida que volta e meia aparece, é uma dúvida que surgiu muito em função de uma autora americana específica que levantou essa questão. Eu diria o seguinte, bom, primeiro, a causa maior de hipotireoidismo é uma doença chamada tireoidite, que é uma doença autoimune, que não tem nada a ver com low carb ou não low carb. Tá? E essas pessoas, se já têm certa deficiência na sua tireoide, vão ter que repor, e isso é independente da pessoa estar fazendo low carb ou não. Tá? Então, isso responde à grande maioria dos casos. O que existe é uma ideia de que se você fizer low carb, você vai desenvolver uma disfunção de tireoide. Isso não procede, a minha visão de qualquer estratégia, seja ela passar fome, seja ela excesso de exercício, seja ela low carb, que produzir um emagrecimento significativo, vai tender a provocar uma alteração na função da tireoide, que é uma alteração, é um ajuste, vamos dizer assim, é o corpo tentando ganhar o peso de novo. Tá? Então, se você pegar uma pessoa, fizer uma dieta de 1.300 calorias por meses para que ela perca peso, ela também vai ter uma diminuição do T3 livre, ela também vai ter um aumento do TSH, porque é o corpo tentando recuperar o peso perdido. Nessas situações, tá? Muitas vezes o que a gente tem que fazer é moderar essa dieta, é aumentar um pouco, permitir que a pessoa coma um pouco mais de calorias, porque o corpo está se queixando do estado de privação. Mas veja bem, isso vale para low carb e vale para qualquer dieta restritiva. Com certeza. Agora a pergunta da Débora, que a gente quer saber, é possível perder gordura com low carb após os 40 anos? E foi uma pergunta que muita gente curtiu, por isso que eu coloquei aqui, apesar, né, da gente saber da resposta, mas é interessante a gente falar sobre isso. Por que as pessoas, né, acham que depois dos 40 realmente, nossa, não vou mais conseguir perder peso? Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível. Nós vemos casos todos os dias, você vê, eu vejo. Tá? Eu me lembro de uma situação em que eu estava indo no clube,
Tá? E aí uma senhora me abordou ali e disse assim, olha, tu não vais lembrar de mim, mas eu consultei contigo uma vez, 1 ano e meio atrás, né? E não voltei mais, diz ela. Não voltei porque fiquei bem. Perdi 15 quilos e ela disse assim, e eu tenho 70 anos de idade. Né? Então ela fez questão de dizer assim, olha, eu tenho 73 anos, eu consultei uma vez, segui as instruções, perdi peso e estou mantendo essa perda até hoje. Na verdade, Raquel, eu entendo a pergunta, vamos colocar assim, é mais fácil um homem de 20 anos que faz atividade física perder peso com qualquer estratégia do que uma mulher pós-menopáusica de 60 anos de idade. Tá? E o metabolismo é diferente. Tá? Agora, sim, é possível, tá? Obviamente não vai ser tão fácil como se fosse uma mulher mais jovem, tá? Mas com certeza esse é mais um motivo para utilizar a estratégia, na medida que aquela pessoa que tem essa dificuldade, se não usar estratégia nenhuma, provavelmente ela vai continuar ganhando peso. Tá? Então, mesmo que perca com um pouco mais de dificuldade, que perca mais devagar, né? Sim, é possível e a gente vê todos os dias no consultório exemplos. Exatamente. Eu mesma tenho pacientes de 72, 76 anos, assim, que têm resultados incríveis. E muitas vezes têm resultados melhores do que os mais jovens, porque muitas vezes eles estão mais dedicados, né? E outra coisa também, eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez estão mais sedentárias, então você vê que tem menos, a musculatura está cada vez pior, então o metabolismo está cada vez pior também. Então, muitas vezes essas pessoas são mais ativas, né? Então, quanto mais ativo, com certeza isso vai colaborar para ter um resultado melhor. Outra dúvida que está rolando muito nas mídias sociais aí e que teve, né, tem blogueira que teve problema com isso e que colocaram a culpa no low carb. E eu queria saber, e muita gente perguntou, nessa relação entre o low carb e a amenorreia hipotalâmica, né? Que muita gente está falando sobre esse assunto. E realmente acho que é uma coisa que a gente tem que parar e conversar, porque, né, tá todo mundo colocando, não, porque eu tô tendo amenorreia hipotalâmica por causa do low carb. O que você acha disso? Para quem não conhece o termo, a amenorreia hipotalâmica é a mulher que para de menstruar. Ela para de menstruar por quê? Porque o hipotálamo, que é a glândula nossa que regula um monte de outras glândulas, entre elas os ovários, o hipotálamo não está secretando os hormônios adequadamente. A amenorreia hipotalâmica, ela foi primeiro descrita, e é uma coisa bem conhecida dos médicos e nutricionistas, em atletas. Tá? Então vocês vão ter, em geral, a maioria das atletas corredoras, maratonistas, muitas das atletas de ginástica olímpica não menstruam. Tá? Um dos motivos é o seguinte, a mulher precisa ter uma certa quantidade de gordura no corpo para poder menstruar. Tá? Existe um hormônio que chama-se leptina. Leptina é produzida pelo nosso tecido adiposo e a leptina sinaliza para o cérebro a quantidade de gordura que tem no corpo. Tá? Aparentemente, isso é um fenômeno que foi importante durante a evolução da espécie. Uma mulher que tivesse muito magra, muito desnutrida, para melhor que não menstruasse, para que não corresse o risco de ficar grávida e morrer ela e o bebê durante a evolução do ser humano, durante o Paleolítico. Tá? Então, a evolução fez isso, que mulheres muito magras acabassem não menstruando. Tá? Então, uma das situações é essa, aquela mulher que está perseguindo um percentual de gordura que simplesmente é muito baixo. De vez em quando nós vemos isso acontecendo também em pessoas, em mulheres que não são tão magras assim, mas que estão fazendo uma restrição dietética muito grande. E aqui eu repito a mesma coisa que eu falei antes, seja esta restrição low carb ou não. Tá? Então nós podemos ter amenorreia hipotalâmica numa dieta, por exemplo, essas dietas de HCG que usam 500 calorias por dia. Tá? Nós podemos ter numa dieta hipocalórica tradicional que dure por mais tempo, e nós podemos ter na low carb. Tá? Então, às vezes é uma situação
que se for por um período mais curto, muitas vezes não tem problema, quer dizer, a pessoa está fazendo uma dieta, está perdendo melhor os exames, mas naquele período não está menstruando. Bom, ela pode optar por seguir assim por um tempo até atingir o seu objetivo de percentual de gordura e depois aumentar as calorias e os carboidratos. Tá? Ou então ela pode, como a gente falou antes também, fazer uma low carb mais moderada. Tá? Mas a principal causa é a dieta muito restritiva, seja em carboidratos, seja em calorias. Exatamente. Não é a culpa de uma dieta específica, né? É justamente isso. E eu vejo que quando isso acontece, normalmente a pessoa está numa dieta, está abaixo do peso, para começo de conversa, porque eu vi hoje uma paciente exatamente com esse problema. Então, elas estão normalmente já abaixo do peso e ainda estão seguindo algo restritivo. Então, eu acho que é aquela coisa, fazer sem acompanhamento. Eu não acho que todo mundo tenha que ter acompanhamento, mas muitas pessoas realmente precisam de uma ajuda maior e mais personalizada por causa disso, porque vão fazer alguma coisa que é muito restritiva, que não vai dar certo e que vai acabar desenvolvendo algum problema, né? Então, outra coisa, você está abaixo do peso, né? Você tem que se cuidar. Está chegando perto de chegar abaixo do peso, pensa, por que eu estou perdendo tanto peso? Você precisa perder tanto peso, né? Então... às vezes as pessoas também estão perseguindo ideais de beleza, ideais estéticos promovidos aí nas revistas, né? Que são ou inatingíveis ou simplesmente não são saudáveis. Talvez aquela capa de revista que você está vendo também não menstrue, tá certo? Então, existe isso. Às vezes é a busca por uma perfeição que não é perfeição, é doença, né? E às vezes ela quer ficar, a menina tem aquele objetivo de ficar sarada, mas ela não percebeu que ela não tem músculo ainda o suficiente para ela secar, né? Então ela dá aquela secada, só que ela fica fica abaixo do peso. E isso não fica nem fica bonito esteticamente e nem é saudável. Só que às vezes a pessoa não vê, então ela não se tocou daquilo. Por isso que muitas vezes eu acho a importância do profissional para ver isso e para dar o alerta, né? E mostrar que isso não está certo. Agora, a última pergunta que eu selecionei é bem interessante, porque eu vejo muitos pacientes com esse problema. Muita gente hoje em dia está sofrendo com esteatose hepática. E aí tem aquela dúvida. Então, quem tem esteatose hepática pode fazer uma dieta low carb? Raquel, vou dar a mesma resposta que eu dei para o diabetes. Eu posso fazer low carb, você pode fazer low carb, mas quem tem esteatose precisa fazer low carb. Essas pessoas não têm opção de não fazer low carb, tá certo? Porque na realidade, a esteatose, vamos pensar, pessoal, gordura é para acumular aonde? Gordura é para acumular no subcutâneo, debaixo da pele. Esse é o lugar que a gente no corpo deve acumular aquela gordurinha que um pouquinho precisa ter. A gente acabou de falar, se não tiver gordura nenhuma, não dá, a mulher nem menstrua, tá? Então, gordura é para ser no subcutâneo. O fígado não é um órgão para acumular gordura. Tá? Por que a pessoa acumula gordura no fígado? Existe um hormônio, que é o hormônio que favorece o acúmulo da gordura. Este hormônio é a insulina. Tá? Então, pessoas que têm insulina cronicamente elevada, tá, acabam acumulando gordura em lugares que não deveriam, como o fígado, por exemplo, porque a insulina, repito, é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura. Qual é a estratégia de dieta que mais reduz a insulina? É low carb, tá? Porque qual é a coisa que a gente come que mais aumenta a insulina? É carboidratos. Então, justamente, se a pessoa está numa situação que a insulina está cronicamente elevada, a ponto de que ela está acumulando excesso de gordura visceral, gordura na barriga, gordura no fígado, low carb é a estratégia. Mas eu entendo o motivo da pergunta. O motivo da pergunta é o seguinte, low carb não tem um pouco mais de gordura na dieta? Tá? Então, pessoal, é assim, ó, a gordura que a gente come não é a gordura que a gente acumula no fígado. Tá? A gordura que a gente acumula no fígado algo que o próprio fígado fabrica. Tá? E por que o fígado está fabricando gordura demais? Para se livrar do excesso de carboidratos que você está comendo.
porque o corpo não tem muito onde armazenar a glicose. A gente armazena um pouco de glicose no fígado, na forma de glicogênio, armazena um pouco de glicose nos músculos, na forma de glicogênio, e aí, quando eu esse estoque de glicogênio, o que o corpo faz? Começa a converter glicose em gordura. Aonde? No fígado. E a insulina elevada faz com que essa gordura acabe onde não deveria. Então, a melhor estratégia de dieta que existe para tratamento da esteatose é justamente a low carb. Exatamente. Então, em resumo, não é a gordura que engorda. O que engorda é o carboidrato em excesso. Logicamente, não apenas o carboidrato, poderia ser poderia ser a proteína em excesso, mas o carboidrato principalmente, porque é muito fácil para o corpo transformar ele em gordura, né? Então, eu acho que as pessoas têm muito medo de comer gordura, achando que realmente a gordura que vai aumentar aquela gordura. Estou com gordura no fígado, eu não posso comer gordura. E não, na verdade, a primeira coisa que você tem que eliminar da sua vida, né, é farinha, é açúcar, são os carboidratos. Então, existe muito essa concepção errada, realmente. Então, acho que é isso. Quero muito te agradecer pelo tempo. Eu sei que também para você conseguir um horário na sua agenda para entrar e conversar com a gente, disponibilizar, né, tanto tempo assim, realmente eu acho que isso não tem preço. Muito obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, obrigado, e obrigado a vocês aí por terem nos assistido. Obrigada a todo mundo. Quem não compartilhou ainda, compartilhe o vídeo aqui, compartilhe o evento com os amigos que moram na Europa ou que moram aqui em Londres também. E até a próxima, gente. Muito obrigada de coração para todo mundo.